Olha só os meus alunos entrando, que coisa boa! Bom dia a todos, sejam bem-vindos àqueles que estão ingressando pela primeira vez no um evento no NEAD. Saibam que o NEAD funciona como uma grande tábua redonda. Eu sempre bato nessa tecla, porque uma das razões de existir desse grupo é exatamente a pluralidade de pensamentos, é a igualdade no direito de expressão de cada uma das pessoas partícipes do grupo, e faz com que ele esteja presente desde 1999. Então, são 22 anos do grupo de pesquisa, em que muita coisa foi publicada. Eu recebi essa semana do Gustavo os cumprimentos, que o processo está avançando. Então, a nossa participação na sociedade ela ganha uma dimensão importante. E realmente não é apenas a ordem do discurso, mas exatamente a aplicabilidade e tornar a sociedade melhor. Em regra, as apresentações elas redundam em artigos. Há uma apresentação da professora Cristiane, também vai redundar numa produção acadêmica em forma de artigo. Antes de dar o início e passar a palavra à professora Cristiane, há alguns recados importantes. Primeiro, eu passo a palavra à nossa monitora. Júlia, por favor. Bom dia, pessoal. Só para avisá-los que nós estamos organizando o congresso dos 22 anos do NEAD e em comemoração aos 30 anos do Mercosul. Então, futuramente nós teremos possibilidade de publicação, mas também que os nossos grupos parceiros da UFRJ, o Lepadia e o GEDAI, da Universidade Federal do Ceará, estão com chamada de trabalhos para quem tiver interesse em publicação na área do direito internacional. O Lepadia, o Instagram deles é lepadia.ufrj, eles estão com um ciclo de debate sobre direitos humanos e meio ambiente, e o prazo para submissão de artigos é em agosto, e o GEDAI, a chamada de trabalhos também vai ser um simpósio de direito internacional, e o prazo é dia 2 de julho, então tem bastante tempo, artigo e resumo expandido, para quem tiver interesse. E também, para quem entrou pela primeira vez e quer solicitar o certificado de ouvinte, envie e-mail para o e-mail do NEAD, eu vou enviar aqui no chat para vocês, solicitando, passando o seu nome completo, e eu já consigo fazer o certificado para vocês, tá bom? De horas complementares. É isso, professor. Obrigada. Lembrar também do congresso do professor Flávio, lá da UBA, e o congresso que também está aberto de Portugal. São duas oportunidades, também aí são congressos internacionais, que vocês podem eventualmente participar. No da UBA, tanto o resumo expandido quanto o artigo, são 10 laudas. Essas são vantagens interessantes, que a sede ela é um congresso internacional cuja o ponto de vista é a partir, no caso, ou de Portugal, de Portugal e de Buenos Aires. É um pouquinho diferente do congresso internacional que acontece aqui no Brasil. Então, para vocês, conta muito ponto. Quem está fazendo mestrado, quem está fazendo doutorado, ou quem pretende fazer mestrado, quem pretende fazer doutorado, são oportunidades. E oportunidades que nos são dadas que nós temos o dever de aproveitar. Não só em termos de grupo, mas principalmente na condição de indivíduos. Fazer a diferença. Lembre-se que no nosso sistema, com tantas universidades, tantos cursos de direito ou similares aqui no Brasil,
a diferença que se faz é exatamente no caráter individual. O currículo de vocês vai dizer quem, em parte, né, não no todo, mas em parte, quem você é. Vai demonstrar iniciativa, vai demonstrar determinação, vai demonstrar força de vontade, de superação do mesmismo. Então, a ideia é exatamente dar a oportunidade, e aqui nós trabalhamos exatamente nesse contexto, dar a oportunidade para que vocês possam crescer, que possam crescer. O evento que nós vamos montar dos 30 anos, ele é voltado principalmente ao acadêmico, para que vocês possam apresentar trabalhos. Nós vamos ter os GTs, em que sejam de artigos ou resumos expandidos, algo para brilhantar, algo para colocar no currículo Lattes e, com isso, desenvolver-se, né, no mercado de trabalho, fazer a diferença. Fazer a diferença. Esse é o grande objetivo. O nosso, do NEAD como um todo, é promover o crescimento. A ideia é que a gente possa crescer juntos. Isso beneficia o grupo, sem dúvida, mas beneficia cada um de vocês. E eu sempre acho que juntos somos muito mais fortes. A ideia do ganha-ganha, que possa ser bem produzido e beneficiar a sociedade, o indivíduo, o grupo, isso faz toda a diferença. Bom, o tema de hoje, já preparando para a apresentação da professora Cristiane, o tema de hoje é um tema de época. Um tema em que, ao longo da história, eu não vou fazer spoilers nesse sentido, mas ao longo da história, e usando uma análise mais histórica do evento, do tema, você é visto como um fator de produção, futuro fator de produção, a criança. Temos eventos históricos curiosíssimos e trágicos, como antecedendo a primeira cruzada, a cruzada das crianças, naquele discurso que a pureza da criança podia fazer com que a Jerusalém retornasse ao domínio cristão. É algo que realmente foi um evento trágico. As crianças, a maior parte das crianças foram capturadas e vendidas como escravas nos mercados de então, os islâmicos de então. Mas havia aquela crença que a pureza da criança podia ser um fator decisivo para reconquistar a Cidade Santa. Não foi exatamente isso que aconteceu. Isso foi um choque na sociedade medieval, mas aí a criança fica numa futura possibilidade de mão de obra, né? Os pais, geralmente, tinham muitos filhos, né, durante o longo da história, por pura necessidade. O número de mortes era um número assustador, a média de vida pequena. Então, para você substituir a mão de obra, você tinha que ter muitos filhos. Você ia ter muitos filhos. Isto vai modificar-se a partir da década de 30. Só no século XX nós vamos ter uma modificação a respeito disto. E por caráter também da necessidade econômica, começa a se ter menos filhos, as condições de vida vão melhorando, e na medida que você tem menos filhos, eles começam a... eu sei que é uma coisa terrível de dizer, né, em termos de direitos humanos, mas é aquela própria noção do bem econômico. Não reduzindo a criança ao bem econômico,
mas ela passa a ser preciosa, porque começa a diminuir muito o número de filhos, e eles passam, então, a ter uma importância. E, neste contexto de uma natureza econômica, nós vamos transpor uma questão de direitos humanos. E, neste aspecto de direitos humanos, eu passo a palavra à professora Cristiane. Professora Cristiane, seja bem-vinda. A palavra é sua. Muito obrigada, professor. Então, hoje é um dia muito importante para mim. Eu vou apresentar os resultados parciais da minha pesquisa que eu realizei durante o mestrado, né, em Direitos Humanos, na PUC, tendo o professor, né, como um orientador indireto também, né, e é um dia especial para mim, porque estão presentes muitos amigos aqui, né, os meus alunos da UNC, os meus alunos da Univille, inclusive tem uma turma aqui, eu parabenizo a professora Carla Hoffmann. Temos aqui também o PPGD da Unibrasil, a Comissão da Criança e do Adolescente da OAB do Paraná, a Comissão da Mulher Advogada da Comarca de São Bento do Sul, Santa Catarina. Então, são muitos amigos aqui presentes, né, me prestigiando e prestigiando esse tema tão importante e tão necessário para a gente falar, né? Começando aqui já a minha fala sobre a apresentação, né? Mais de 1/3 da população mundial são crianças, né? Então, e as crianças foram as últimas, esse último, né? Digamos, ser parte da humanidade a conquistar direitos, né? Então, essa é a importância desse tema, e ainda hoje nós temos muita violência contra a criança, né? Violência sexual, violência física, violência como meio educativo ainda, né? E as pessoas ainda admitem a violência como, né, utilizando-se da autoridade parental e para se utilizar para educar de forma violenta as crianças, apesar de toda a legislação que a gente tem, né, voltada para a proteção à criança, né? Então, ainda hoje, a criança é vista como um objeto, né? Porque quando a criança é submetida à violência, ela é objetificada. Então, ainda nós temos muito a fazer. Eu vou mostrar, né, durante a minha apresentação, o que a gente já percorreu para nós chegarmos até hoje, o que a gente tem hoje, né? Então, o que me comoveu durante toda a minha pesquisa, e eu fiquei muito comovida, ora revoltada, ora esperançosa, ora, né, com a esperança perdida, e foi realmente marcante, assim, na minha vida. E as pessoas que me conhecem aqui no grupo sabem que eu sofri violência na minha infância. Então, né, a pesquisa ela tem que ser imparcial, ela é imparcial, né, mas ela não deixa de ser motivada. Então, a motivação para minha pesquisa foi justamente procurar entender por que as crianças são submetidas a tanta violência, né? Por que isso acontece? Então, essa foi a motivação da minha pesquisa e eu me surpreendi durante a pesquisa muito. Então, eu vou trazer para vocês hoje aqui uma pesquisa, ela não é apenas jurídica. Eu trouxe sociologia, eu trouxe história para a pesquisa, porque a gente não pode, a criança é um ser histórico. Então, o direito, ele é incapaz de compreender a criança, ele é incapaz, né, de fazer a gente entender a questão do respeito, né? Então, por isso que eu fiz uma pesquisa interdisciplinar. Então, eu vou apresentar para vocês alguns autores que eu pesquisei para chegar aos resultados. Então, essa é uma pesquisa parcial, a minha pesquisa da dissertação procurou responder de que forma o bullying viola os direitos humanos da criança. Então, essa é a primeira parte da pesquisa, que eu pesquisei sobre os direitos humanos da criança. Então, eu procurei entender como se deu o reconhecimento dos direitos da criança para, então, chegarmos à proteção que nós temos hoje. Então, é essa primeira parte que eu vou apresentar para vocês aqui, que se refere ao reconhecimento da criança, a história e o reconhecimento da criança no âmbito internacional. Então, eu já vou começar aqui compartilhando os slides, vamos ver se vai dar certo, porque eu colei uns vídeos, então
Vamos lá, tomara que dê certo. Então, estão conseguindo enxergar aí? Deixa eu minimizar aqui. Então, tá. Então, a apresentação, né, parcial da minha pesquisa é sobre o reconhecimento, então, dos direitos da criança no âmbito internacional, né? Eu vou fazer justamente para que a gente possa conversar no final. Eu poderia falar durante horas sobre esse tema. Então, eu peguei, porque o público que a gente tem hoje aqui também é um público diverso, né? Então, não voltado apenas para, né, para quem é do direito, mas, né, para a comunidade em geral. Então, eu só me apresentando, né? Eu sou doutoranda em Direito pela PUC-PR, mestre em Direitos Humanos e Políticas Públicas também pela PUC, e pesquisadora aqui do NEAD, né? E aqui está o meu e-mail, se alguém quiser entrar em contato. A minha apresentação vai consistir em introdução. A introdução, na verdade, é trazer a perspectiva histórica, então, da criança, e alguns autores sobre isso também, da sociologia, né? Apresentar os primeiros documentos internacionais que falam sobre a criança, e, por fim, como é que se deu o reconhecimento da criança no âmbito internacional, e o que aconteceu depois disso, principalmente aqui no Brasil, e alguns apontamentos mundiais. Eu vou trazer algumas figuras que vocês já conhecem, mas eu vou deixar uma surpresa para o final da apresentação. Então, vejam aqui, ó, Lloyd de Mause, esse uma das fontes que eu pesquisei. Ele eu vou apresentar ele daqui a pouco, mas ele diz o seguinte, ó, quanto mais se regressa na história, mais recorrente são os eventos como a morte, o abandono, abusos sexuais, a tortura, o infanticídio, a entrega de crianças para instituições religiosas ou nutrizes. Então, foi isso que me comoveu. Eu até busquei fatos, né, no século XII, no século XV, e eu tive que acabar fazendo um recorte na minha pesquisa, porque senão ia ficar muito extenso, né? Então, eu fiquei realmente muito comovida, assim, porque são realmente, assim, situações lastimáveis, assim, que, né, inimagináveis, na verdade, né? Jogar as crianças na vala, né, recém-nascidos na vala. Então, assassinato, né? As meninas, especialmente quando nasciam, elas já eram mortas, porque a menina naquela, né? Era muito difícil, a menina era considerada despesa, né? Para as famílias, e elas já eram assassinadas quando nasciam, né? Então, mas uma coisa que eu aprendi com os historiadores é que a gente não pode olhar para o passado com os olhos de hoje. Eu sei que é muito difícil, né? Mas quando a gente analisa a história, a gente não pode ter os olhos de hoje, por exemplo, com um sistema de garantia passado, né? Porque nós também somos seres históricos, né? Então, é isso que a gente não pode julgar, mas a gente, né, não impede de ficarmos comovidos, né? Então, para minha pesquisa, eu recorri para entender esse contexto social, esse contexto histórico. Eu recorri a um autor que se chama Philippe Arrier. Ele é um dos autores de referência nessa área da pesquisa da infância. Ele é um pouco polêmico, então, se tiver alguém da área da educação aqui, eu não vou entrar no mérito, na discussão sobre essas questões polêmicas, porque eles discutem que teve alguns equívocos a pesquisa dele, mas ele é um referencial nessa área. Então, independente das críticas, eu vou trazer a posição dele para vocês, para a gente entender o contexto, né? Então, deixa eu só passar aqui. Então, ele foi um historiador francês, referência na história social da criança, né? O livro, a obra dele,
nós temos como referência a história social da criança e da família. A publicação se deu em 1960. A ideia principal dele é que a infância é uma construção social. Então, as atitudes em relação à criança, elas acompanham as mudanças sociais e econômicas. Então, para ele, as crianças, eram vistas como adultos em miniatura. Vocês podem observar pelas imagens aqui, quando vocês forem a museus, vocês podem observar as imagens, porque as crianças, elas são pintadas realmente como adultos em miniatura. Então, vejam, ó, é a vestimenta, né, como adulto, e até mesmo o rosto, né? O rosto, ele é mais parecido com o adulto do que com a criança. Então, ele desenvolveu a teoria dele em torno do surgimento do sentimento de infância. Esse sentimento de infância foi o que possibilitou, então, a separação do mundo, a separação entre o mundo das crianças e o mundo dos adultos. Porque a criança, quando ela começava a ter um pouco de independência, andar sozinha, ela já era jogada no mundo dos adultos. Ela convivia com a sexualidade, ela convivia com a violência, né? Então, não existia essa separação, hoje o que nós temos de proteção, vamos poupar as crianças de certas coisas, né? Em prol do bom desenvolvimento da criança, né? Então, esse sentimento de infância, ele é fruto de uma construção social que deixou de considerar as crianças como adultos em miniatura, né? Conforme eu apresentei para vocês na Idade Média. Mas, inclusive, essa questão de que deixou de ser considerado um adulto em miniatura na Idade Média também tem uma discussão, né? Mas o meu objetivo é trazer isso ao conhecimento de todo mundo. Então, na concepção desse autor, a ideia de infância, ela foi sendo delineada a partir do momento em que a sociedade percebeu que a criança, ela precisava de um tratamento especial antes de passar a integrar, então, o mundo dos adultos. Isso aconteceu a partir da segunda metade do século XVII e início do século XVIII. Então, ao se analisar essas pesquisas, estudo sobre a história da infância, conclui-se que somente a partir do século XIX é que a infância ela passou a ser vista como um problema social. Então, sendo considerado esse um passo importante, né, para que se começasse a ser investigada, então despertando o interesse da comunidade científica, da medicina, né, para a construção de uma historiografia que tivesse a criança como objeto central. E o segundo autor que eu trago para vocês, que critica o Arriet, é o Lloyd de Mause. Ele foi um psicanalista estadunidense, também é um autor de referência nessa área. Vejam, ó, a obra do Arriet, ela foi publicada em 1960, né? E a obra do Lloyd de Mause, que é a História da Infância, foi publicada em 1974. Então, ele faz uma crítica ao Arriet, né? E a teoria dele se desenvolve com base no seguinte, ele chama de teoria psicogenética da história. Então, para ele, essas mudanças na infância, como a gente vê a criança, né, foram sendo determinadas pela psicodinâmica das relações entre pais e filhos, muito mais do que por fatores econômicos, como o Arriet falava, né, que as crianças também, como se via as crianças, dependiam da evolução econômica e social. Para ele, para vocês terem ideia, é um pouquinho diferente do Arriet, né? Ele disse que as mudanças da infância não ocorreram, então, por conta da evolução da economia, né, ou da tecnologia, mas em razão de mudanças psicogênicas na personalidade ocasionadas por uma pressão geracional. O que é essa pressão geracional? Pela capacidade dos pais, pelas sucessivas gerações, então, de se tornarem capazes de regredir na idade dos seus filhos com objetivos de ajudá-los a lidar melhor com as ansiedades daquela idade. É como se eles tivessem desenvolvido a capacidade de se colocar no lugar da criança e perceber quais são as necessidades dela, né? Então, os estudos do de Mause, eles demonstram, conforme eu falei anteriormente, que
quanto mais a gente regressa na história, maior são os fatos, né, de violação e abandono, morte, né? E o que ele determinou como essa pressão geracional contribui para a sensibilização das famílias, então, e consequentemente para uma mudança de tratamento, né, e valorização das crianças. Então, essa é uma obra de referência que quem trabalha até na área do direito é preciso compreender esse contexto, né, sociológico e histórico. E, por conseguinte, trazendo um fato aqui, outro fato relevante aqui, né, na nossa evolução, as coisas foram melhorando, né? Foram melhorando, inclusive com a atuação da Igreja Católica, porque, pessoal, as famílias começaram a ser orientadas quando, né, a medicina interveio, quando a Igreja passou a se tornar, passou a se comover também com o sofrimento das crianças, né? Passaram a atuar na sociedade para evitar que isso acontecesse. Então, como se fosse para evitar o menos pior. O que seria o menos pior? As crianças morrerem de fome, as crianças morrerem, né, por abandono. Então, era o que era menos pior aos olhos da sociedade da época, né? Então, a Igreja criou a chamada roda dos expostos ou dos enjeitados. Então, ao invés de jogar a criança, né, na valeta, literalmente, criou-se essa roda aqui, como vocês podem ver nessa imagem aqui da direita. Então, as famílias que não quisessem, então, as crianças, elas poderiam deixar, elas rodavam, né, essa roda, deixavam a criança ali e giravam para o lado de dentro do asilo. No Brasil, o primeiro asilo de crianças foi criado, se chamava a Roda do Asilo do Santo Nome de Jesus, até eu coloquei errado ali, né, a grafia, de Salvador, na Bahia. Então, essa roda ela foi aberta por determinação real em 1734. Então, foi, na verdade, um movimento da igreja para evitar, então, que, né, as famílias jogassem as crianças na vala, ou existia também, pessoal, chamado infanticídio velado. Então, como, né, não se teve mais coragem de jogar as crianças na vala, os bebês na vala, os pais dormiam com as crianças na cama e essas crianças, elas morriam sufocadas. Então, elas amanheciam mortas. Então, daí os pais chegavam na igreja, né? Ela morreu amanheceu morta. Então, devido à quantidade desses acontecimentos, a igreja passou a atuar novamente, conscientizar as famílias para que isso não ocorresse mais, né? Então, era a maneira mais fácil de se matar as crianças indesejadas, né? Então, realmente, quanto mais se regressa, mais triste é. Outra coisa aqui que eu trago para vocês, que muitos vão lembrar ainda, provavelmente os pais ou os avós contaram, né? Era muito comum os castigos corporais nas escolas para punir o mau comportamento, né? Então, os castigos eram, né, dependia do nível de perversidade do educador, né? As crianças eram espancadas. E a imagem da direita aqui se refere à palmatória, né? Ou também chamada de férula ou pavana, tem esses nomes também. A palmatória, esses castigos físicos, pessoal, eram medidas, então, eram vistas como um método educativo, né? Mas eles foram, aqui no Brasil, eles foram proibidos pela lei imperial de 15 de outubro de 1827 e substituídos por castigos de cunho moral. Mas assim, ó, pessoal, os castigos eles continuaram a ser realizados, né, de forma velada, e quando os pais autorizavam por escrito, os professores poderiam continuar punindo as crianças fisicamente. Então, até que chegou o ponto que não se usava mais a palmatória, mas, por exemplo, colocavam orelha de burro, né? Deixavam a criança virada para o quadro, ou faziam uma exposição humilhante da criança, né? Diante dos demais alunos, privavam a criança da alimentação, do recreio, né? Da interação com os outros alunos.
Então, eram os mais diversos castigos de cunho moral. Então, né, até que isso foi, aos poucos, né, com a evolução social, foram sendo eliminados, né? Mas a gente ainda escuta histórias das pessoas da nossa família em relação à minha mãe conta, né, dos castigos que ela sofria na escola, que era uma escola continuando com a evolução aqui, trazendo um pouco de cada contexto. As crianças na Revolução Industrial, então, as crianças passaram a ser usadas como mão de obra, né? Inclusive nas explorações de minas de carvão. Então, era muito cômodo, porque quanto menor a criança, mais em lugares mais difíceis ela chegava. Então, a expectativa das crianças que trabalhavam nessas minas não passava de 12 anos de idade, normalmente. Até que a Comissão Real de Inquérito do Parlamento do Reino Unido foi criada essa comissão Comissão Real de Inquérito sobre Emprego Infantil em 1842, e esse relatório, publicado pela primeira vez em março de 1842, então, registrou as precárias condições de trabalho das crianças. Isso chocou a opinião pública. Teve peças de teatro escritas, poesias. Então, a sociedade se comoveu com aquela situação, né? E levou à edição da Lei de Minas de 1842, que passou a proibir o emprego de meninos de 10 anos e todas as mulheres no subsolo. Esse relatório, eu posso deixar aqui depois para vocês no chat, ele foi publicado, está publicado no Instituto de Engenharia Mecânica e Mineração do Norte da Inglaterra. Então, também, né, em 1842, seguindo aqui a evolução cronológica, né? Então, vejam, com a Revolução Industrial, então, as crianças passaram a ser usadas, né, nas fábricas. Então, também era uma situação comovente, né? Considerava-se que o trabalho e não a educação era considerado o meio mais adequado para transformar os filhos dos pobres em cidadãos úteis e produtivos. Então, esse processo de socialização, vocês podem notar, ela não se deu de forma equânime e linear na história, né? A partir agora do processo de industrialização que eu trago para vocês, as crianças eram admitidas como mão de obra barata, né? Seja no campo também se observava isso, ou na indústria. Desse jeito, eu demonstro para vocês que o fator econômico e a condição social eram fatores decisivos para a forma com que as crianças seriam tratadas. Porque vocês estão observando que eu estou trazendo aqui uma construção aqui para a gente analisar essa evolução social, contexto eurocêntrico, né, europeu. Porque foi nesse cenário que se construiu, então, toda a legislação que a gente, né, a construção de proteção à infância que a gente tem, inclusive, aqui no Brasil. Por isso que, né, eu não estou falando, assim, quanto mais, por exemplo, a das crianças negras, né, dos escravos, a situação era muito pior, né? Eu não estou trazendo aqui da infância indígena, porque também é um outro contexto, porque, né, então, eu estou me atendo a esse cenário eurocêntrico. Por isso que vocês não estão vendo também outras imagens. Essas aqui são imagens das crianças trabalhando, então, nas fábricas, né, e aqui à esquerda nas minas de carvão. Então, deixa eu passar aqui para a minha outra anotação. E agora, eu vou trazer, vamos ver se eu consigo passar esse vídeo para vocês. Eu trouxe aqui 3 cenas desse filme do Charles Chaplin, que se chama The Kid, né? De 1921. Vocês vão poder notar, nesse cenário de industrialização, como é que era, mais ou menos, a vida dessas famílias e das crianças, né? Ele fez essa obra porque ele perdeu um filho naquela época. Então, foi uma maneira, até vocês vão poder notar, na terceira cena, ele
né, não estou dando spoiler, mas ele cuidando da criança, né, vocês já podem notar um sentimento de amor ali, né? Então, eu vou passar aqui. São alguns minutos, tá, pessoal? São 3 vídeos que eu vou passar aqui. Não vou me estender muito, mas é só para a gente observar como é que era o cenário da época. Só para eu... vocês estão conseguindo ouvir? Alguém poderia abrir o microfone para falar para mim? Sim, eu estou. Às vezes, então tá. no Então começo, isso, no começo deu uma travada um pouco da tua fala, mas foi rápida, assim, agora está normal. Mas estamos Então conseguindo. tá. Então vou prosseguir com o vídeo. Obrigada, Ana. Pode desativar. Peraí, deixa eu desativar. Professora, acho que não dá para ouvir o vídeo, não. Não dá? Dá para ouvir a senhora? Para mim também não. O vídeo não Eu dá estou para ouvir. conseguindo ouvir. Peraí. Então eu vou Agora parar parou. Agora parou. Agora eu vou... Não, ela travou. Não, mas... Eu travei? Não sei, não estão me enxergando? Sim, sim. Aperta o play para ver. O vídeo travou. Agora é isso. Eu não escuto. Mas vocês estão ouvindo o som, não? Não, Não. Cris, eu acho que tu A gente tens que escuta compartilhar só o som a também. fala da senhora, não o som do vídeo. Eu acho que é será porque que eu a tenho que senhora tá mutar? de fone de ouvido. Não, é que eu acho que o Tá, fone... talvez. Eu acho que se você se mutar... Eu vou mutar e vocês daí me falam, tá? Tá. Não, não é isso. Eu acho que a senhora vai ter que tirar o fone de ouvido e deixar o som do seu computador mesmo para a gente ouvir. Deixa eu colocar aqui de novo. Então, pessoal, esse primeiro vídeo é para mostrar para vocês a situação de abandono. A mãe, né, ela abandonou a criança e essa criança foi, né, colocada ali dessa forma, né? Então, eu vou passar para o próximo slide aqui. Agora, vamos ver como é que eu passo para o próximo slide. Ah, tá. Então, agora aqui. Agora é o segundo vídeo. Não. Ele passa o... Ai, peraí. Eu acho que aqui vai dar certo agora. Aí aqui, pessoal, é quando ele encontra, então, a criança abandonada, tá? Aí ele pega a criança de novo, né? Eu vou ter que sair do outro celular. É que eu não consigo ver as mensagens de vocês. E Tá bom, deixa eu passar, é o último tá vídeo bom, aqui. assim, é conceitual, é bom, mudo. É interessante ele mudo, não tem problema. Ah, então tá. Então eu vou passar o último, que é a parte dele cuidando da criança. Também Sim, é bem... entender. Ainda mais Chaplin, né, gente? Chaplin, o bacana é mudo mesmo. Então tá. É que você deixou na forma de slides, não é na forma de slide. Ah, eu não posso. É. Ah, entendi.
Se eu deixar assim, não dá, então... Ah, deu. Aí deu. Não. Esse é o segundo slide aí. Esse... tá. Não tá indo, né? Ó, se eu clicar aqui, eu vou passar dessa forma, tá? Não tá carregando. Então, para a gente perceber a situação, né, precária né, da época. Então, prosseguindo aqui na apresentação, agora eu vou trazer para vocês uma pessoa fantástica, né, que eu tive o prazer de descobrir durante a minha pesquisa, e que, inclusive, é um personagem, né, um ator central em toda essa conquista dos direitos da criança. Então, muito antes de se discutir algum documento, né, no âmbito internacional sobre os direitos da criança, o Janusz Korczak, ele é polonês, né? Janusz que ele adotou esse pseudônimo em razão de uma peça que ele apresentou quando era jovem, e ele adotou esse pseudônimo em 1899, então ele é conhecido pelo pseudônimo e não pelo nome dele, né? O Korczak era médico, educador, psicólogo, ator, escritor, ativista social e soldado. Ele lutou em 3 guerras, então isso é um fato que marcou muito ele. Se der tempo, depois eu leio um trecho que ele comenta sobre isso. Então, ele produziu muito em relação à criança. Ele publicou mais de 250 artigos, peças satíricas e humorísticas, livros de pediatria, educação, contos e histórias para crianças. Então, depois que ele saiu, que ele se formou médico em 1903, toda a atenção dele, o trabalho que desenvolveu durante a vida dele, se voltou para as crianças. Então, ele deixou um legado, ele é muito importante no âmbito internacional, e foi realmente um presente ter encontrado ele durante a minha pesquisa. Deixa eu passar para o outro slide aqui. Então, em 1912, ele se tornou diretor de um orfanato judaico, daí está o endereço ali, né? E cujo prédio ele mesmo desenhou e planejou. E como house mother, que era uma assistente, era como se fosse uma referência materna naquele orfanato, ele nomeou a senhora Stefania Wilczynska, quem é polonês pode falar melhor, né? Descendente do polonês. Então, no início da criação desse orfanato, havia 85 crianças, né? E ele desenvolveu uma pedagogia fantástica, vocês vão verificar, né, a partir de agora na minha apresentação. Ele tinha como objetivo ressocializar as crianças, então ele recebia ali órfãos, crianças que haviam sido vítimas de descaso, de violência, então ele queria devolver às crianças exatamente aquilo que a sociedade adulta havia privado delas, né? A premissa dele era um amor chamado por ele de amor pedagógico. O amor, ele dizia que o amor deve ser um acompanhamento para as atividades do
por meio do exemplo pessoal. Então, segundo ele, o amor pedagógico ele vai rejeitar toda autoridade que é meramente imposta à criança, né, em uma relação de hierarquia. Para ele, a relação ela tem que ser um produto de mútua compreensão. Então, ele jamais usava a autoridade como uma forma humilhante, como uma forma, né, de impor a própria vontade sobre a criança, de forma alguma, né? Então, ele dizia que a verdade sobre as crianças não é algo que se aprende apenas nos livros, mas ainda mais na vida. E a vida é tão terrivelmente curta, né? Então, Kozak acreditava que a esperança futura da sociedade, ela não estava no aprimoramento dos governos, mas no aprimoramento do ser humano, né? Então, o método educacional dele era criar uma vida adequada, na qual a educação ela poderia combater os problemas do indivíduo. Então, levando, né, que a criança a chamar o que ele chamava de se tornar uma pessoa decente. No sistema educativo dele, ele considerava 4 fatores: a hereditariedade, a ambientação, a personalidade da própria criança e o processo educacional, né? E agora eu vou falar um pouquinho sobre o funcionamento do orfanato. Ele criou um sistema, um sistema que não se via em outra instituição como essa. Então, ele criou o que ele chamou de um sistema judicial autônomo. Então, eu vou falar um pouquinho como é que funcionava esse lar. Então, eles tinham a chamada notas de agradecimento. Então, quando alguma ajuda especial era prestada, mas tinha que ser uma ajuda especial, um favor, ou quando um professor dava uma aula especial, que realmente era sensacional, eles faziam notas públicas de agradecimento, né? Eles anotavam. E esses agradecimentos, esses obrigados, eles eram recitados todo sábado, quando o Jornal das Crianças era lido em uma Assembleia Geral. E ele também tinha uma chamada Caixa de Achados e Perdidos. Essa era outra lei que ele criou, porque ele reconhecia o desejo natural das crianças de adquirir coisas, né? Porque vocês podem notar que a criança fala, isso é meu, né? Às vezes não quer dividir com outras crianças, né? Então, ele avaliava que a propriedade privada de suas crianças, ele tinha que valorizar isso, né? Mas que não era uma propriedade privada, né? Como se fosse um sentimento de posse. É porque as crianças empreendiam um sentimento subjetivo em relação àquelas coisas, né? Então, era isso que ele respeitava. Outra coisa que ele valorizava era o trabalho dentro da instituição, mas não era um trabalho como a gente conhece, né? Na verdade, eram tarefas que eram incumbidas às crianças, né? Então, todas as crianças, elas realizavam tarefas de acordo com um sistema de revezamento. E as finalidades do trabalho era de incutir na criança uma crença em suas próprias capacidades. Então, conforme a criança fosse evoluindo na execução dessas tarefas, ela ganhava o privilégio de escolher aquilo que ela mais gostava de fazer. Então, era um sistema realmente de valorização. Também tinha um sistema de aposta ou acordo privado, que era feito só entre a criança e o Kozak. Então, ele era, por exemplo, com o objetivo de melhorar algum comportamento ou de melhorar algum hábito pelo qual a criança se sentia envergonhada. Então, realmente, era como se fosse um segredo, né? Também tinha um plebiscito, que as crianças eram chamadas para votar casos de interesse comum. Então, vejam, pessoal, era assim, realmente ele era uma pessoa muito à frente de seu tempo, né? Para desenvolver um sistema desse. E sobre o sistema judicial autônomo que ele criou, era o seguinte, tá? Ocasionalmente, levava esse sistema judicial, as crianças julgavam elas mesmas. Então, às vezes, elas elaboravam decisões dessa corte com cláusulas que chegavam a centenas de cláusulas. E um dia, até o próprio Kozak, ele foi julgado numa dessas sessões de corte, porque o objetivo para ele era ensinar as crianças o respeito pela lei e pelos direitos individuais. Para ele, toda criança tem direito a uma séria consideração e uma maneira justa de lidar com as suas queixas. Então,
A corte não é a própria justiça, né? Ele dizia, mas deve sempre se empenhar em ser justa, e não é a própria verdade, mas ela deve ser sempre buscada. Então, os juízes, eles podem errar, que eram as próprias crianças, né? Mas é desonroso apoiarem deliberadamente o lado errado. Então, ali as crianças é que julgavam o comportamento uma das outras. Então, realmente foi um sistema fenomenal. E foram essa pedagogia que ele criou, esses valores, é que aos poucos foram levadas para os documentos que a gente vai passar a ver daqui a pouquinho. Aqui entra em cena outra atora, tá? A Eglantine Jebb. Ela foi uma ativista britânica que se envolveu com as causas sociais, né, no contexto, primeiro, da cidade onde ela morava, e ela era uma pesquisadora, né? Ela publicou o resultado das pesquisas dela em 1906. E, comovida pelos efeitos terríveis provocados pela Primeira Guerra Mundial em relação às crianças alemãs e austríacas, ela criou um fundo em 1919. Então, vejam, ela é conterrânea ela vive na mesma época do Korczak, né? Então, os dois, inclusive, dialogavam sobre essas questões da infância. E, em 1920, ela fundou a International Save the Children Union, que é em Genebra, e foi essa fundação através dessa fundação, que se apresentou o primeiro documento, que foi a Declaração de Genebra, que eu vou falar no próximo slide, salvo engano. Então, Jebb demonstrou a importância de uma abordagem planejada e baseada em pesquisas, porque ela era pesquisadora, né? Então, com base nisso, ela elaborou 5 princípios básicos a serem observados pelos adultos em relação às crianças, tá? Então, vejam, os 5 princípios básicos que ela criou, então, todas as pessoas devem proporcionar às crianças meios para o seu desenvolvimento, ajuda especial em momentos de necessidade, né, de guerras, por exemplo, prioridade de socorro, liberdade econômica e proteção contra a exploração e educação para a consciência social e para o dever. Então, a educação ela tinha que ter por fim sempre o bem do ser humano. Só que o Korczak, ele critica esses princípios, porque esses princípios eles foram apresentados à Liga das Nações por ela, né, e através dessa instituição ali, da Save the Children, e os princípios eles foram adotados sem nenhuma alteração, como daí a Declaração de Genebra. Então, se transformou em 1924 na Declaração de Genebra, que é essa declaração aqui, ó. Então, foram adotados esses 5 princípios básicos, né, de cuidados a serem adotados pelos adultos em relação às crianças, né. Só que o Korczak, ele criticou esses princípios, porque para ele não se tratavam de direitos das crianças, porque o que ele defendia é que as crianças tinham direitos, né. Da forma como foram expostos aqueles princípios para ele, parecia que eram favores que os adultos estavam prestando às crianças. E não, eram direitos, não era nenhum favor, era uma obrigação que o adulto deveria fazer, né, em relação à criança. Então, aqui, segundo esses princípios, para ele, a criança era considerada um sujeito passivo a quem cabia receber ordens e favores do adulto, né? E ele defendia o direito da criança ao respeito. Então, alguns dos direitos que ele defendia, eu relacionei aqui, tá? Eu vou passar rapidamente para a gente não se estender. Então, para ele defendia que a criança tem direito ao amor, ao respeito, às condições ideais para crescer e se desenvolver, que a criança tem direito de viver no presente, porque ela é um ser humano completo. Então, não tem que se pensar na criança no que ela vai se tornar, tem que se pensar na criança no presente, no que ela é, né? A criança tem o direito de ser ela mesma, de se expressar conforme a idade que ela tenha. Ela tem direito de cometer erros, de cometer falhas. Se um adulto ele comete erros e comete falhas, a criança também pode ter esse direito, né? E ela tem que ser julgada como uma pessoa que está aprendendo, né? E não, né, na base do espancamento, né?
A criança, ela tem o direito de ser levada a sério. O que ele queria dizer com isso? Que a criança, ela deve ter opinião, ela tem direito à opinião e a opinião dela deve ser respeitada. Então, vejam, pessoal, ele dizia isso 1920, 1924, né? Então, vocês vão ver quanto tempo demorou para esse direito à opinião, esse direito a se expressar, ele demorou para ser reconhecido, mas ele já reconhecia, tá? Então, a criança tem direito de ser valorizada pelo que ela é, desejada e reclamar. A criança tem desejos, né? Porque antigamente, quando a criança pedia alguma coisa, parecia que o adulto, ele daria para a criança se ela fizesse o que ele queria. Ah, eu quero uma maçã. Então, tá, eu vou te dar se você fizer isso, né? É sempre como uma contraprestação. Ele não dizia, ele dizia que a criança tem esse direito de pedir as coisas. E como ela não tem condições de trabalhar, né, para conseguir o dinheiro para comprar, por exemplo, o adulto tem que dar para ela, né? Ela tem direito de ter respeitado os seus bens e o seu orçamento, por exemplo, quando se trabalhasse, ela tinha o direito de ser respeitada por aquilo, né, pela aquela contraprestação. A criança tem direito à educação, a protestar contra uma injustiça, que a criança era vista como um objeto, né, sujeito a todo tipo de arbitrariedade. Então, ela não tinha nem o direito de se insurgir contra uma injustiça. Ele dizia que ela tinha esse direito, né? A criança tem direito de ser defendida no sistema de justiça juvenil, então, um sistema de justiça adequado para ela. Então, realmente, ele era uma pessoa à frente do seu tempo. E aqui eu trago para vocês uma foto muito marcante, que se vocês pesquisarem, vai ter diversos artigos sobre isso, sites, toda informação. Então, ele, na época, né, da Segunda Guerra Mundial, os nazistas invadiram a Polônia e ele foi obrigado a levar o orfanato dele, foi levado para o gueto de Varsóvia, né? E ele, durante esse período aí, a preocupação dele foi manter as crianças bem. Então, ele tinha todo um sistema para manter essas crianças como se elas não tivessem em meio a uma guerra. Ele trazia professores voluntários para dar aula, ele desenvolvia peças de teatro para que as crianças imaginassem um mundo que não fosse aquele. Ele procurava distrair as crianças daquele mundo terrível que a cercava, né? Ele saía todos os dias para arrecadar alimentos, porque o objetivo dele, desde o começo da guerra, era manter as crianças vivas e bem nutridas. Então, as pessoas que diziam porque não podia dar comida para os judeus, né? Ele argumentava e ele defendia, todo dia que ele saía, ele conseguia uma maneira de trazer alimento e sustento para as crianças. Então, até o ponto, ele conseguiu levar essa situação até o ponto que ele não conseguiu mais evitar e que, né, o gueto foi invadido pelas tropas da SS em 5 de agosto de 1942. Ali ele viu que não iria ter mais saída, né? E aqui mostra a foto exata de quando ele e as crianças foram levadas para os comboios, né, para serem deportados para o campo de concentração de Treblinka. Então, ele fez ali uma encenação, assim, eu não sei como é que ele conseguiu fazer isso, mas é como se as crianças estivessem sendo preparadas para ir para a guerra, né? Então, olha, ele está saindo, até eu me emociono de falar, ele está saindo com a cabeça erguida, né, e com as crianças nas mãos. Teve um relato de um médico que ele presenciou essa cena e eu transcrevi para vocês aqui o relato. Então, ele diz o seguinte, Korczak foi à frente. Nunca me esqueço dessa visão até o fim da minha vida. Não era apenas entrar num vagão, era um protesto silencioso, mas organizado contra os assassinos. Uma marcha jamais vista por nenhum outro ser humano. Eles seguiram para suas mortes com um olhar de desprezo por seus assassinos. Então, aí não teve mais jeito, né? Eles foram levados e ele e as crianças foram assassinadas, né? Ele até foi procurado que ele seria poupado,
de ser levado, né, pelas tropas da SS, mas ele disse que ele não iria abandonar as crianças dele, ele foi assassinado junto, né? Ele ficou até o último momento com as crianças. Desculpe, é uma situação que me emociona muito. Então, depois disso, né, veio a Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas a criança ainda ela não era reconhecida naquela época como um ser humano completo, né? Então, se vocês analisarem a Declaração Universal dos Direitos Humanos, até eu nem trouxe para ela aqui, né? Ela passa sucintamente pelo tema da infância. Então, por isso que eu não trouxe, né? Porque a criança ainda não era vista como um sujeito de direitos, só os adultos. O segundo documento que eu trouxe, então, o primeiro documento a tratar sobre o direito da criança que a gente tem é a Declaração de Genebra de 1924, né? O segundo documento, que é depois da Segunda Guerra Mundial, é a Declaração Universal dos Direitos da Criança de 1959. O que aconteceu aqui? Os princípios da Eglantine-Jebb, eles foram estendidos para 10 princípios, né? Eram 5 e passaram a ser 10. Então, as crianças conquistaram aqui, pela primeira vez, o reconhecimento de seus direitos, né? Vejam, aqui já fala, ó, a criança terá direito à alimentação, né? A criança precisa de amor e compreensão, a criança terá direito ao nome e à nacionalidade, né? Então, vejam, aqui a gente já está se falando em direitos, né? Mas ainda, pessoal, a criança não é reconhecida legalmente como um sujeito de direitos, né? Porque, vejam, a gente está falando de uma declaração, né? Não é um documento vinculante ainda. Então, em 1959, a Assembleia Geral das Nações Unidas adota a Declaração dos Direitos da Criança, que reconhece, entre outros direitos, o direito à educação, ao direito à brincadeira, ao ambiente favorável e a cuidados com a saúde. E, por fim, a gente tem, né, em 1989, por iniciativa da Polônia, por conta da história com Janusz Korczak, a Polônia apresenta, então, um projeto, né, que se tornaria a convenção, depois de anos de discussão, né, se tornaria na Convenção sobre os Direitos da Criança de 1989. Então, pela primeira vez, a criança é reconhecida como sujeito de direitos, reconhecida legalmente como sujeito de direitos. E essa convenção é o Tratado de Direitos Humanos mais ratificado da história. Só os Estados Unidos que não assinaram essa convenção. Mas é a convenção com o maior número de ratificações, né? Então, vejam a importância dessa convenção. E aqui é o marco dos direitos da criança. Esse é o verdadeiro marco. Então, a Convenção sobre os Direitos da Criança trouxe uma nova ordem principiológica, né? Ela apresentou 3 princípios básicos, 3 princípios orientadores, que é o interesse superior da criança, a prioridade absoluta e a proteção integral. Então, com base nessa nova ordem principiológica, que inclusive foi construído o nosso ordenamento, aqui o nosso, né, foi integrado no nosso ordenamento jurídico, pela Constituição Federal e pelo Estatuto dos Direitos da Criança e do Adolescente. Então, aqui a criança foi reconhecida, enfim, como sujeito de direitos, né? O Brasil ratificou a convenção em 27 de setembro de 1990. Então, vejam, mas já estava sendo discutida a convenção, por isso é que já foi integrada essa nova ordem principiológica na Constituição de 1988, né? Então, já se integrou, né, todos esses valores, essa ordem principiológica na Constituição e no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, aqui eu trouxe para vocês que com a Convenção sobre os Direitos da Criança, enfim, o direito tão defendido pelo Janusz Korczak, que é o direito da criança ter opinião e que a sua opinião seja respeitada, com a convenção, a criança conquistou esse direito. Então, vocês vão ver, a partir de agora, desse século, os efeitos disso, porque a criança ela passou a ser ouvida em todos os assuntos que lhe dizem respeito, ela tem direito de se expressar, ela tem o direito de defender os seus próprios direitos, né? Ela tem direito a que sua opinião seja ouvida. Então, eu trouxe aqui para vocês, todo mundo conhece a Greta Thunberg, né?
que eu trouxe como uma expressão aí da defesa dos próprios direitos, né, da defesa dos direitos da criança em relação às questões climáticas, né? Então, ela fala, eu aprendi que não somos pequenos demais para fazer a diferença. Então, vejam, aqui a gente partiu para um protagonismo da criança, com toda essa evolução, né? A gente viu no começo que a criança era considerada um objeto, era considerada pouco mais do que um animal. Aqui, ela já, né, ela se enruste do protagonismo pela proteção dos seus próprios direitos. Então, aqui com a convenção, as crianças foram estendidos todos os direitos humanos, né, previstos na Declaração Universal dos Direitos Humanos, dentre eles o direito à liberdade de expressão, de ser ouvida, de ter a sua opinião respeitada em assuntos que lhe dizem respeito, né? Então, aqui eu trouxe para vocês os artigos da convenção que tratam desse tema, né? Eu foquei, pessoal, nos direitos sobre a liberdade de expressão e de opinião, porque eu acredito que foram esses realmente os últimos direitos a serem reconhecidos, e inclusive hoje, né, as pessoas ainda falam, né, quando a criança quer dar a sua opinião, falam, não, a tua opinião não conta porque você é uma criança. Justamente pelo contrário, ela tem o direito de opinar, né, e não é porque ela é uma criança que tem que ser desprezada a opinião dela, né? Então, vejam, é o artigo 12 e o artigo 13 que tratam da liberdade de expressão. Eu vou ler o 12 ali para vocês. Então, os Estados-partes, eles devem assegurar a criança que é capaz de formular os seus próprios pontos de vista, o direito de expressar suas opiniões livremente sobre todos os assuntos relacionados a ela, e tais opiniões devem ser consideradas em função da idade e da maturidade da criança. Então, por isso que a gente vê hoje, né, muitas crianças aí, né, proferindo verdadeiras palestras no âmbito internacional, né, a participação das crianças na comunidade, inclusive no âmbito da Câmara de Vereadores, né, a gente tem. Então, vejam como o cenário, ele se transformou, né, durante todos, né, da evolução desses séculos aí, né. Então, hoje a gente tem uma criança que ela opina, que ela tem que ter as suas vontades consideradas, né? E aqui falando, né, especificamente da Greta, em 2008, ela começou ela tinha 15 anos na época, né? Ela iniciou a greve que consistia em sentar do lado de fora do parlamento sueco de Estocolmo todas as sextas-feiras. Essa greve era em razão do aquecimento global, que os países eles não estão cumprindo, né, a sua parte no acordo para diminuir a emissão de gases do efeito, né, estufa. Então, no ano seguinte, em 2009, vejam a que ponto chegou, né, o protagonismo da criança. Então, vejam, ó, em 2019, juntamente com outras 15 crianças de 12 países, eles apresentaram uma queixa ao Comitê da Criança das Nações Unidas contra 5 países, incluindo o Brasil, com objetivos de obrigá-los a tomarem medidas para reduzir a emissão dos gases de efeito estufa. Então, eles não estão protagonizando a defesa dos seus próprios direitos, mas também das gerações futuras, né? Se os países não tomarem medidas para conter o avanço, isso já é inquestionável, pessoal, já é consenso científico que as ações humanas elas são responsáveis pelo aquecimento global. Inclusive, quando essas questões climáticas foram para a questão educativa, não só as questões climáticas, né, mas a própria sustentabilidade, ela passou a integrar as ações educativas. As crianças, então, tiveram consciência do seu papel, né, de transformação social e do seu papel, né, para evitar esses danos ao meio ambiente. E aqui aqui no Brasil, né, chegou aqui porque essa manifestação dela tomou, né, uma dimensão internacional. As crianças começaram a fazer manifestação em diversas partes do mundo, né? Então aqui tá as crianças
brasileiras aqui, né? A ciência há de vencer, mais do que nunca no momento que a gente está vivendo, a ciência há de vencer, né? E também eu trouxe aqui para vocês, em 2020, né, ano passado, 4 crianças e 2 jovens portugueses entre 8 e 21 anos, apoiados pela ONG Global Legal Action Network, propuseram uma ação junto ao Tribunal Europeu de Direitos Humanos, buscando a responsabilização de 33 nações por não reduzirem o aumento da temperatura média global, como prevê o Acordo de Paris. Então, vocês vejam o protagonismo das crianças, né? Mais evidentemente demonstrado nos últimos anos, né? E aqui eu trouxe uma comparação para a gente notar. Vejam, ó, eu estou falando aqui agora de Brasil, tá? Antes da Convenção de 1989, o que a gente tinha aqui no Brasil, né? Nós tínhamos ali em 1890 o Código Criminal da República, que determinava a penalização de crianças entre 9 e 14 anos. Em 1923 é criado o primeiro juizado de menores do Brasil. Em 27 é promulgado o Código de Menores e em 79 é o segundo Código de Menores. Mas vejam, essa legislação era uma legislação voltada para a higiene e políticas de assistencialistas, porque era voltado para as crianças pobres, né? O objetivo era tirar essas crianças pobres da visão da sociedade. Na verdade, era um sistema de penalização mesmo das crianças pobres. Então, não pensem que era um sistema de proteção, não era isso. Era um sistema realmente de penalização, né? Eu não vou me adentrar sobre esse tema, que daria uma outra palestra, inclusive, né? Uma outra pesquisa. Mas vejam, a partir da Convenção sobre os Direitos da Criança de 1989, então, como eu falei, que já se refletiu na nossa Constituição Federal, né? Aqui no Brasil também a criança é reconhecida pela primeira vez como sujeito de direitos, né? Como uma pessoa em desenvolvimento e digna de proteção especial, né? Em 1990 nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, outras legislações importantes que eu trouxe aqui para vocês. A Lei da Palmada, de 2004, essa lei, ela também se chama Lei Menino Bernardo. É sobre aquele caso do menino que ele foi assassinado com injeções. Eu não lembro do que era, mas foi muito comovente, né? Por isso que se chama Lei Menino Bernardo, por conta dessa criança. A partir da Lei da Palmada, é terminantemente proibido castigo físico. Castigo físico não é mais admitido aqui no Brasil, de forma alguma, até porque educação não se faz com violência, ela é o oposto da violência, né? Então, quando se empreende violência na educação, não está se falando sequer em educação, né? Em 2015, a gente tem, né, falando da minha dissertação, a Lei sobre Combate ao Bullying, de 2015. Essa lei, ela institui um programa de combate, aqui se chama intimidação sistemática no Brasil, né? Mas é chamada de bullying. Se institui essa lei para combater o bullying nas escolas, né? Aí, outro marco é de 2016, que é a Lei da Primeira Infância. Aqui, realmente, se reconhece ali uma proteção especial à primeira infância, os cuidados especiais na primeira infância, inclusive prioridade de políticas públicas, né? E em 2018, um reforço dessa lei ali de 2015. É uma lei que combate todos os tipos de violência e promoção da cultura da paz nas escolas. Então, esses são os marcos legislativos que a gente tem. Eu termino aqui com essa frase do Janusz Korczak, né, que a gente deve amar todas as crianças, todas, e não apenas a nós, né? Normalmente se pensa quem tem filhos, e a sociedade normalmente pensa apenas nas suas próprias crianças, né? A gente tem que pensar em amar todas as crianças, né? Não apenas as nossas.
E aqui já é o final da minha apresentação, e eu queria dizer para vocês que cada vez que eu falo sobre esse tema, eu me emociono muito, que é um tema muito caro para mim, e eu enfrentei inúmeros desafios para fazer essa pesquisa, né? Primeiro, por conta da minha própria história, e segundo, que realmente me comoveu muito, é enfrentar a sociedade, né? Porque a sociedade ainda insiste em aplicar o castigo físico como um meio educativo, e essa é uma das pautas, das bandeiras que eu levanto, inclusive, né, nas minhas redes sociais. Durante toda a minha pesquisa, eu compartilhei os resultados, assim como eu ia pesquisando, eu fui compartilhando né, fazendo esse papel de pesquisadora, realmente, né, não deixando a minha pesquisa naquela bolha da academia, né? Eu compartilhei com a comunidade os fatos que eu ia descobrindo, né? Recebi diversas mensagens de carinho em relação a isso, mas eu também recebi farpas, muitas farpas, né? Alguns pais e mães, vinham falar para mim que eu não tinha autoridade de falar sobre educação porque eu não tinha filhos, né? Então, é como se um médico ele só pudesse cuidar um pediatra só pudesse cuidar de crianças se ele tivesse filhos, né? Se a professora pudesse dar aula para criança só se tivesse filhos, então, né? E assim a gente vai, né? Então, na verdade, essas pessoas, elas querem continuar se sentindo autorizadas a violentar os seus próprios filhos, né? Então, na verdade, isso diz muito mais sobre essas pessoas, né, do que sobre educação, né? Então, infelizmente, esse é o maior desafio que eu enfrento cada vez que eu falo desse tema, né, que eu intercedo quando eu vejo uma situação de violência, eu intercedo mesmo, né, seja em mercado, seja na casa de algum amigo, de algum parente, eu intercedo mesmo, né? E o que eu ouço é: você não tem filhos, você não sabe como é. Então, vocês vejam como eles consideram ainda a educação como uma questão privada, né? E que a criança ainda é considerada um objeto, né? Os pais, diante da sua incapacidade de pensar sobre educação, sobre um método, o melhor método para educar os filhos, acabam partindo para a violência mesmo e demonstrando a sua incapacidade, né, de educar as crianças. Então, era essa a apresentação que eu tinha. Deixa eu só terminar, pessoal, falando sobre aquela parte referente a essa última parte que eu falei de agressão às crianças, né? Então, ele diz o seguinte: testemunhei 3 guerras, vi homens feridos com suas mãos estouradas, com seus estômagos abertos, seus intestinos pendurados. Eu vi os rostos dos soldados, adultos e crianças aterrorizados pelo resto da vida. Mas quero que você saiba que a coisa mais terrível que eu vi foi a cena de um bêbado batendo em seu filho indefeso, ou a de uma criança arrastando seu pai bêbado e suplicando: papai, papai, vem para casa. Então, eu termino com essa fala, né? E agradeço a todos que prestigiaram a apresentação da minha pesquisa. Espero que tenha sido, né, como vocês esperavam. E fica aqui vou levantar a minha bandeira de novo, não, né, condenando a violência, qualquer tipo de violência contra a criança, né? E que a agressão física não é educação, jamais pode ser considerada educação. Isso o Janusz Kozak já falava, né, em 1920. Então, eu encerro aqui a minha apresentação, agradeço a todos, passo a palavra aí ao professor. Parabéns, eu gosto muito de aprender, e eu aprendi muito, tanto na questão da construção do método, da evolução natural, do contar a história. Isso é muito precioso. Parabéns, professora Cristiane, eu, como eu disse, aprender faz muito bem. E a nossa linha é a linha da Unesco, no coração dos homens, que nós temos que plantar a educação e fazer a diferença exatamente nesse coração dos homens. Se a guerra vem dos homens, é exatamente no coração dos homens que nós temos que atingir. É verdade que
quando, vejam, o direito de poder se manifestar, ele só vai estar presente a partir do discurso das 4 liberdades. Não era só a criança, mas o próprio homem, o direito de poder se manifestar, ele só, no início dos anos 40, ele começa a se tornar real, porque foi encampado como discurso pelo presidente Franklin Delano Roosevelt. E aí passa a ser uma questão natural, a evolução para que este direito também se dirija à criança, o poder, que ela também possa se manifestar. Mas antes nem o próprio homem tinha esse direito, né? Nem o adulto tinha esse direito. Então é um processo exatamente do século XX. É uma mudança do século XX que nós recebemos agora no século XX e XXI. Mas é um processo de construção. E o teu tema, ele nos atinge forte. A nossa crença realmente que tem que ser trabalhado, o processo de transformação só se faz pela educação, e eu lastimar que nos últimos anos é exatamente esse setor que tenha sido um dos mais atingidos, provocando as consequências enormes a respeito disto. Então, eu saúdo aí a Letícia, que é sempre bom revê-la, a professora Juliana, a professora Ana, a professora Dani Pamplona, que acompanhou boa parte da apresentação, ao professor Eduardo, que também estiveram presentes participando do teu tema, que é um tema maravilhoso. A abordagem foi muito, muito bonita. Eu fico também satisfeito que nós possamos ter que o NEAD possa ter a oportunidade de aprender, né? O NEAD como um todo tem a oportunidade de aprender nesta linha de direitos humanos. Parabéns, professora. Alguém gostaria de colocar alguma coisa, de complementar? Bom, então, agradecendo a todos, particularmente a Cristiane, parabéns novamente, a professora Cristiane. Eu os convido para a semana que vem. É um tema que é interessante, que é quase um desdobramento disto, que nós vamos trabalhar dentro de um contexto que vai compreender, de certa maneira, a consequência, uma das consequências que é o atingimento da criança, que trabalha na psicopatologia na cultura e seus impactos econômicos e sociais. Os seus impactos econômicos e sociais. Então, é um olhar com a professora Célia, que também é extremamente instigante. Nós vemos a criança, o que acontece com a criança também como uma consequência, mas qual é a causa? A causa de determinadas ações. E isto acaba sendo algo que possa exatamente provocá-los a refletir. Então, agradecendo a professora Cristiane, convido-os para a semana que vem. Também temos um tema igualmente desafiante. Pessoal... Professor. Oi, por favor. Com licença, é que eu fiz uma pergunta no chat, acho que fica melhor se eu fizer rapidinho aqui Claro, por favor. No áudio. Eu queria agradecer primeiro a palestra da professora Cristiane, eu aprendi muito. No início, que principalmente teve pontos que eu nunca tive conhecimento, essa questão histórica do Demause versus Arrier, foi muito rica para mim. E aí, no final, quando ela concluiu falando sobre educação, eu fiquei com o interesse de perguntar a visão dela acerca do homeschooling, porque eu acho que a escola, além dessa função de educação, também tem a função socializadora e a função de fiscalizar violência, né? E eu penso que se a gente escutasse um pouquinho ela, seria mais enriquecedor ainda. Por favor, então, uma pergunta feita, Cristiane, é contigo.
Então, está sendo muito discutida essa questão do homeschooling, né? E inclusive, eu sou contra, né? Porque a escola, ela é um ambiente de socialização, né? Então, não se pode deixar a educação, né, para unicamente privadas as famílias, né? Então, a educação na escola, ela envolve muitos outros fatores. Então, eu sugiro que você acompanhe o Instituto Alana. O Instituto Alana é o instituto que está acompanhando inclusive as transformações nessa fase da pandemia, e vai ser muito enriquecedor você acompanhar as pesquisas que eles estão apresentando lá. Então, eles também são contra, né? Estão fazendo campanha para que as crianças voltem para a escola, né? Então, eu sou contra, porque no meu entendimento, ocorre um prejuízo para a criança, né? Porque na escola também ocorre todo um sistema de aprendizado, né? Então, eu particularmente sou contra e acompanho né, a posição do Instituto também. Eu compartilho com isto. O professor travou, não? Eu apoio um pouco o homeschooling no sentido de opção. Acho que é importante as pessoas serem livres no contexto em que todo mundo pode decidir o que fazer. Então, a corrente, ela surge na Inglaterra num contexto de mortes, né? Sendo acontecida sempre em ambiente escolar, com verdadeiras chacinas, né? Nos Estados Unidos e na Inglaterra. Então, eu acredito que, como o professor falou do assunto da próxima semana, a gente vive uma sociedade doente, né? Emocionalmente. Então, essas coisas são muito complexas de você definir, assim. Eu sou uma defensora do homeschooling, particularmente, então, mas não no sentido de sair totalmente da escola, nem então entendo o que a Cristiane falou, mas eu acho que é importante que as liberdades elas vão tomando proporções, né? E a gente acaba tendo que negociar isso coletivamente, né? Então, enfim, só para opinar também, porque eu gosto. Mas posso dizer a minha opinião também, claro. Cris? Claro. Eu concordo com a Letícia. Eu tive uma época da escola, até no 8ª série do 1º grau, que eu sofria tanto bullying, que eu passei uns 2 meses, me deixaram ficar em casa, a escola me deixou ficar em casa, eu pegava as matérias com os meus colegas e professores, e eu fiquei uns 2 meses em casa, estudando em casa, no fim do ano, assim, no último 2º semestre. Para mim foi maravilhoso, maravilhoso ficar em casa, estudava em casa, só ia para a escola fazer prova num horário diferente ainda dos outros alunos. Então, assim, na minha opinião, eu apoio totalmente o homeschooling. Quantos anos você tinha, Nicole? Eu tinha a 8ª série, acho que 13, 14, por aí. O que a gente tem que lembrar, só um pouquinho, professor, desculpa, olha, vejam, nessa época de pandemia, vocês vejam como aumentou a violência contra a criança no âmbito familiar. Então, né, todos os tipos de violência, né, abuso sexual. Então, vocês imaginem um homeschooling, por exemplo, num lar que tem violência doméstica. Então, assim, pessoal, ainda a gente vive num contexto de violência, sabe? Nem sempre a criança está protegida em casa. Porque família não é casos e casos, proteção, né? Mas nem na escola. Casos e casos. Nem na escola. Parte dos abusos acontecem também em ambientes escolares e em orfanatos, enfim. Mas, com certeza, é uma situação super difícil a gente não vai ter uma unanimidade, que bom que a gente não tenha, mas eu acho que é importante pontuar, assim, que também a educação ela pode ir além disso e depende muito de nível social, de contexto cultural, né? Acho que esse é o ponto também. Ele tem... Eu não posso deixar de pensar nas obras de Isaac Asimov. Em uma das obras dele, Nós, Robôs, ele mostra uma sociedade inteiramente voltada, ela se internaliza, o contato é feito, no máximo, é uma questão tridimensional, mas você não tem mais a questão física. E os males que isso pode também ocasionar. Há uma proteção, claro, há uma proteção, mas há também um isolamento. Então, você se isola, e um dos aspectos da educação não é apenas o fato de você aprender, mas o fato de você conviver.
claro, depende dos pais, a forma como isso pode ser trabalhado. Todos nós sofremos bullying na infância. Eu lembro de determinadas situações impressionantes, como eram vidas complicadas. Eu morava no interior, e acreditem, era feroz. Você tinha que tomar as necessárias providências de processo de defesa. E era realmente um fato de você ter superado. Como é que você supera isto? O apoio dos pais, apoio da convivência sadia com vários colegas. Isso é possível. Mas não existe uma fórmula ideal. Não existe uma fórmula ideal. Na época de pandemia, nós estamos vendo problemas complexos. Existe aumento, mas não é só aumento de violência da criança, é aumento de violência em geral. Aumento de separações, aumento de você ter que encarar. É um processo complexo. Muitos conhecidos, muitos Exato. estão em processo de separação. Por quê? Porque o fato de você ter que conviver 24 horas no mesmo espaço acaba acarretando consequências terríveis. Por isso, não existe uma fórmula ideal. Professor. Não existe uma fórmula ideal. Alguém ia falar? É isso. Só queria fazer um adendo, que eu usei o termo homeschooling, mas no caso é unschooling, tá, Cris? Que na verdade eu compartilhei um pouco, participei um pouco de grupos de pesquisa disso em São Paulo, na época que a Sandra Campos, que é a presidente no Brasil, é unschooling, não é exatamente homeschooling, né? Porque eu vi o pessoal falando aí da socialização e tudo, eu também, é uma preocupação que eu acho que é válida, mas é só, digamos, um pouco de romper um pouco as barreiras da escola, né? Por conta do padrão. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não me encaixo exatamente no padrão ali dogmático e tal. Tem pessoas que têm outros talentos, né? E que às vezes a escola, no perfil, por exemplo, uma escola pública brasileira ou uma escola tradicional, ela não abrange. Então existem outras opções, até outros formatos de escola e outros modelos de educação. Não é exatamente educação em casa. Claro que no contexto de pandemia, o professor bem pontuou aí que a gente está vivenciando outros problemas psicossomáticos e aleatórios e coletivos que a gente nunca viveu, e traz o isolamento e tudo isso, que na verdade agora é compulsório. Mas então, só fazer a correção, porque é unschooling, é não escolarização, não necessariamente em casa, porque eu concordo que aí a gente entra nessa questão de violências e tudo isso, mas de fato isso é generalizado, na verdade é uma doença da humanidade, né, que a gente tem que tratar isso nessa questão. Não é só a criança, né, é tudo, é a mulher também, é toda essa situação de pessoas vulneráveis, e eu queria até parabenizar a Cristiane por ela colocar a vulnerabilidade dela e compartilhar a história dela. Eu acho que principalmente no direito, eu que tenho meu lado artístico, que eu exerço, né, profissionalmente também, eu sinto sempre um pouco essa barreira, assim, é muita formalidade, muita pessoa tem que pedir perdão por se emocionar, sabe? Assim, a gente está num padrão dentro do mundo do universo jurídico, e quando você sai dele, você volta, é difícil reencaixar, o balão meio que não entra na gaveta. Porque, assim, é bonito isso. Eu vim justamente porque eu acompanho a Cristiane nas redes sociais, eu vejo a entrega dela, e essa é a verdade que a gente quer ver, sabe? Porque a Folha, o papel aceita tudo, né? Então, acho que você não deve se desculpar, e pelo contrário, eu estou aqui por isso, porque eu vejo o seu engajamento, e isso é bonito, e que isso sirva de incentivo para todas nós, mulheres e os homens também, a inserir o emocional, o conteúdo da sua paixão, do que você acredita, do que você vive, da sua verdade, porque é isso que eu acho que motiva, é isso que faz brilhar. Então, não acho que daqui para frente, Cristiane, se eu puder dar quem sou eu para dar um conselho, mas não se desculpe, chore, se tiver que chorar, engole o choro, continua falando, a sua emoção é bonita, é verdade, e parabéns. E eu quero fazer, já aproveitando que eu falo muito, já quero emendar, porque eu gostei muito que você fez o recorte histórico, você falou, não estou falando de crianças negras e indígenas, né? É importante a gente entender que isso é um recorte eurocêntrico. Eu admiro e acho muito interessante a gente conhecer a história, né? Mas é importante saber que isso muitas vezes é uma barreira no diálogo com outras culturas, que às vezes
tem um tratamento diferenciado para a criança, não exatamente maus tratos, mas que é vista e é taxada, né, com a perspectiva higienista eurocêntrica e de supremacia, às vezes, dos direitos das crianças, não só das crianças, né, todos os direitos. Né, por exemplo, meio ambiente, aí vai lá e fala que é o índio, é o agricultor que toca fogo, e que é a cultura, então a gente tem que trabalhar, eu acredito, na questão jurídica, e aí fica sempre o meu dilema entre o jurídico e a filosofia, o comportamento, não sei o que é isso, mas até que ponto a gente consegue fazer essa transgenia, né? Até quando que a gente vai conseguir olhar com essa verdade, com essa para outras pessoas, para o diverso, né? E não ficar reproduzindo cartesianamente e dogmaticamente fórmulas e fórmulas e fórmulas que a gente vê que você pode ter 300 declarações e até hoje a gente vai ter gente jogando criança do apartamento e tudo isso, porque a gente precisa enfrentar outras questões enquanto humanidade, né? Não é só a norma em si. Então, nesse ponto, eu achei muito bacana você fazer essa pontuação, Cristiane, e aí, assim, a minha opinião crítica em relação a essa situação específica. Obrigada. Professoras, posso rapidinho? Cris, parabéns pela apresentação, certo? Senti mais uma garantista nascendo aí, né, entre nós. Maravilha. Corroborando aí com o teu pensamento, nesse caso eu também sou contra o homeschooling. Tenho, né, meu nome é Ana, né? Eu fico ali azucrinando a vida da Cris às vezes, né? E eu faço parte da comissão em defesa dos direitos das crianças e adolescentes, em que a doutora Bruna, que é a nossa presidente, já se manifestou no chat ali, já viu? E eu vou chamá-la aqui. Ela falou assim, não me chame, mas vou chamá-la para ela dar a opinião dela, Cris, porque eu acho importantíssima, certo? Assim, eu, por exemplo, também já tive bullying e tal. O meu filho, ele está 100% online. Perdão, por opção minha, mas eu notei um declínio muito grande nele. E ele é um menino muito, digamos, como é que eu posso falar? Ele não é de socializar. Sofreu bullying no colégio, tem 13 anos. E realmente, por mais que eu queira que ele mantê-lo nessa bolha aqui por causa do Covid, né, certo? Eu estou vendo a falha, né, decaiu muito. E eu vejo também que os pais, pelos relatos que eu já tive, não tem nem um pingo de paciência para explicar. Nós não temos didática alguma, certo? Não temos mesmo. Eu não tenho, né? Sou advogada, eu não tenho formação pedagógica, né? Eu me tornei mais humana com o meu filho, sinceramente falando, depois que eu entrei na comissão em defesa quando me tornei garantista. Eu achava que era humana, mas não era tanto, certo? Então, assim, é complicado. É um contexto extremamente complicado. Ana, o que é exatamente garantista, por favor? Só um minutinho, por gentileza, só concluir a minha fala, que eu já te falo. Garantista é quando você é mais do que você estudar a norma. Garantista é quando você realmente, você garante, sabe, Letícia? Como é que eu posso dizer? Você passa, é o que a Cris está fazendo, certo? Se emociona na hora que você discorre sobre o assunto, quando você passa disso. Eu, por exemplo... É quase um ativista, né? Uma questão mais... você vira um ativista, é isso mesmo. Obrigada, só que nós... obrigada, não, sim, nós nos tornamos garantistas, né? Então, dentro de casa mesmo, eu fico... Às vezes eu quero me exaltar com esse adolescente... Aí eu falo, nossa, eu falo para Bruna, somos duas Bruna, aqui, você me transformou numa garantista, agora eu tenho que dialogar com essa criança, certo? Porque eu não posso me estressar. Eu brinco com ele assim, por que esse 3 em matemática, criatura, né? Antes eu falava, nossa, você quer o quê? Já prospectava um pequeno Einstein, eu não posso fazer isso, certo? Aí eu sento, quero saber, tudo bem, querido? O que está acontecendo com você, certo? Vamos lá. Parabéns, né? Então, é isso que a gente assim que a gente se torna um garantista. E não também ficar, digamos, chegar para a Cris e falar assim, olha, você não tem filho, você não sabe como é que é, certo? Não é bem assim, né? Ou seja, ela é muito mais garantista do que muitas mães que nós vemos por aí, certo?
Bom, enfim, eu vou passar a Claro. palavra, se me permite. A doutora Bruna vai ficar meio braba comigo, mas ela tem um lugar de fala brilhante e eu acho que ela poderia contribuir aí. E parabéns, Cris, parabéns a todos aí, parabéns, professor. Eu fiquei encantada e eu me sinto muito bem quando eu vejo uma garantista mesmo falando sobre os direitos das crianças e adolescentes. Bom, enfim. Está convidada Obrigada. para as Desculpa. próximas vezes. Eu vou colocar meu rosto aqui, mas é que eu tô resfriada, então eu tô com essa cara péssima. Perdão. Não tá nada de cara péssima, não há cara péssima. Tá aqui. Um abraço, obrigada. Por favor, abraço. e seja bem-vinda para as próximas apresentações. Essa é a vantagem do NEAD, que nós somos absolutamente pluralistas. Com certeza. A Letícia sabe bem. Eu acho que não é nem vantagem, professor, tem que ter, é genético nosso aí, né? É uma coisa que que realmente faz toda a diferença. Assim, falar de psicanálise e de comportamento e de filosofia sempre e permitir isso e louvar realmente essa característica do professor Luiz Alexandre desde a graduação e das aulas dele, que permite, que ficou o seu DNA aqui impregnado, e a gente tem muito orgulho disso e é muito grato. Olá, bom dia a todos e todas. Me perdoem por estar com a câmera fechada, mas eu estou no exercício de uma atividade materna aqui e eu realmente não consigo abrir a câmera. Bom, primeiramente eu quero agradecer a Ana por sempre me colocar aqui no embate das questões que envolvem criança e adolescente, que é um campo de estudo e de atuação voluntária, né? Enquanto OAB a gente atua de forma pro bono em todas as questões que envolvem a temática a pauta da infância e da adolescência, seja na política pública, sejam em ações institucionais, né? Enfim, isso tudo com muito amor, muito carinho, muita competência, porque a infância não se faz só de experiência, nem só de aspectos acadêmicos ou científicos, a infância se faz no exercício da infância. Quando a gente fala, né, em se tornar garantista, encarar a infância, reconhecendo a infância e a adolescência como um recorte da humanidade em que a gente precisa proporcionar um processo de aculturamento da nossa sociedade, porque é isso que transforma, afasta a objetificação tanto da criança como da mulher, enfim, de várias violências, né, estruturais que nós temos na nossa sociedade, mas reconhecer criança e adolescente como sujeitos de direitos e dar voz e dar eficácia àquelas promessas constitucionais que após 31 anos, que esse ano o nosso ECA faz 31 anos, ainda nós não conseguimos garantir as nossas crianças. Então, garantista é nesse sentido, da gente tentar dar eficácia àquelas promessas constitucionais que as nossas crianças foram abraçadas, não por nada, mas por muitos motivos, né, por questões científicas, questões culturais, e nós ainda não conseguimos entregar a esse público tudo aquilo que nós prometemos, né. Eu quero parabenizar a Cristiane pela fala de hoje. Enquanto ela apresentava os slides, eu fui vendo ali quase uma Irene Risini ali, né? Eu falei, meu Deus do céu, né? Olha aí que bacana quando a gente consegue juntar a pesquisa, né? Como fundo de pano, né? Para a gente desenvolver esse processo de aculturamento, porque é isso que vai entregar para as nossas crianças e adolescentes a execução plena de tudo aquilo que foi garantido, né? Então, eu quero parabenizar a Cristiane pela sua fala, eu acompanhei muito atenta aqui a todas os slides e a todas as considerações que você fez hoje. Quero agradecer também pelo convite, né? Já me inscrevi lá no Instagram de vocês para acompanhar o trabalho, né, desse núcleo de estudo, e eu além de parabenizar muito a Cristiane pelo trabalho que ela apresentou aqui hoje, porque eu sei o quanto demanda pesquisa e o quanto a pesquisa na pauta da infância é difícil. É muito difícil, né? A infância, infelizmente, não é tão levada a sério em termos acadêmicos, né? É muito difícil a gente buscar esse contexto histórico, que eu sempre falo que por trás de cada um
das frases, né, de todas as normativas que nós temos em proteção a crianças e adolescentes, existe um motivo, existe um porquê, existe pesquisa, existe cientificidade, existe experiência, né, não só aqui no território nacional, mas também no mundo, né. É claro que a gente, falando hoje, né, na perspectiva de hoje, né, em Constituição, garantias constitucionais, ECA, prioridade absoluta, proteção integral, a gente fala, uau, nossas crianças têm tudo, né, mas a gente não pode lembrar que há menos de 4 décadas nós tínhamos um Código de Menores, como bem disse aqui a Cristiane hoje, que tratavam a criança simplesmente como objeto, né. Eu não sei se vocês tiveram oportunidade de ter acesso, existe um documentário, isso eu acho que tem até em YouTube, sobre o Hospital Colônia, em Barbacena. Eu deixo aqui a sugestão, e ali vocês podem entender por que nós, garantistas, estamos aqui numa luta muito grande para defender as nossas crianças. Mais do que fala minha, eu deixo a referência a essa obra, é de uma jornalista de São Paulo. Ali tem não só dados do que ocorreu à época, como também relatos das próprias pessoas envolvidas ali, fotos, é uma tragédia humana. Isso foi há poucos anos, tá? Há poucas décadas. Então, eu tenho certeza que daqui 40 anos a gente ainda vai olhar para 2021 e vendo como é que nós ainda não garantimos à época isso para as nossas crianças e adolescentes. Então, eu deixo aqui, eu encerro aqui essa minha pauta em relação à fala de hoje, deixando essa sugestão de leitura. E com relação ao homeschooling, eu não posso deixar de mencionar, até porque a gente acaba tendo acesso a muitas informações, né, oficiais e não oficiais da violência, não só no Brasil, mas principalmente aqui do nosso estado. Eu, particularmente, eu digo assim, hoje, no cenário hoje, cultural, nacional, nós não temos condições de qualquer vertente do homeschooling, né, porque ela se subdivide em várias nomenclaturas, nós não temos essa condição. O cenário cultural na pauta da infância é trágico. Eu coloquei ali no chat, 80% entre 70% e 80% das violências que as nossas crianças sofrem são reportadas na escola, na figura do professor. A criança leva 2 anos para entender que o abuso, tá? E aqui eu estou me referindo ao abuso sexual, ela entender que esse abuso sexual é incorreto, para ela conseguir, dentro da psique dela, compreender que aquela violação que ela sofreu é indevida e que ela precisa reportar. Então, e se ela leva 2 anos, né, em média, é óbvio, né, cada caso é um caso, mas eu estou falando aqui com dados oficiais da nossa vara de crimes contra crianças e adolescentes. Nós entendemos que nós estamos já no 2º ano de aulas em casa, né, tudo indica aí que nós vamos ter mais um lockdown aí, as crianças vão novamente ficar dentro de casa, e 61%, dados oficiais do Paraná, 61% das violências de abuso sexual contra crianças e adolescentes ocorrem dentro de casa, né, pelo pai, principalmente, primeiro padrasto, depois pai, tio, enfim, mãe também faz abuso sexual, né, então o papel da escola, ele não se resume só à formação acadêmica de uma criança, ele faz parte de uma estrutura de rede de proteção de crianças e adolescentes que é dentro do nosso sistema nacional. Eu não sou contra o homeschooling, eu sou contra a implantação do homeschooling no cenário nacional. Nós não temos condições, tá? Então, nós temos dados de crianças com especificidades gritantes, como autismo, altas habilidades também, porque as pessoas acham que altas habilidades a criança não sofre, ela sofre de igual forma, né? Crianças com deficiência que estão encontrando nesse período de pandemia um retrocesso em toda aquela evolução cognitiva absurdo, né? Então, o papel da escola é importante, né? Então, não sou contra o homeschooling, mas nosso país hoje ainda não está pronto para receber essa estrutura do homeschooling. As crianças precisam, sim, da escola como ambiente de formação, mas também ambiente de proteção, tá? Me desculpe se eu me alonguei. Mais uma vez, Cristiane, parabéns, e conte conosco, a Comissão da Criança e do Adolescente da OAB Paraná sempre vai estar aqui à disposição enquanto eu estiver lá, e depois eu também sempre vou estar à disposição e muito grata de poder participar aqui hoje. Muito obrigada, bom dia a todos. Bom dia, seja bem-vindo, doutora Bruna, e que seja a primeira de muitas,
porque alguns temas aqui, realmente, a doutora vai gostar muito. Professor, posso agradecer doutora Bruna, doutora Ana? Nossa, fico muito feliz, honrada com a presença da comissão aqui, é muito importante para mim, e agradeço por estarem presentes aqui na minha palestra. Isso. Bom, agora o tempo se vai. Eu tenho que agradecer a participação de todos aqui, que enriqueceram um tema fascinante, como não só tema, mas é uma questão, é o próprio tema que o tema se sobrepõe à necessidade de rediscutirmos sempre e aperfeiçoarmos sempre tanto voltado aos direitos da criança, mas voltados a um sistema de educação que proporcione este trabalho. Eu vejo, hoje não está aqui minha neta, mas é sempre interessante uma das expressões dela que eu acho deliciosa. Quando ela se sente preterida, a expressão que ela usa, liberdade. Liberdade. Como se fosse... eu fico pensando, mas qual a noção que ela quer? Quando era criança, ela usava muito isso e eu ficava fascinado. Qual que é a expressão que está atrás disto? Claro, daí é o coração de avô. Vendo essa construção, ela me é fascinante. Eu posso dizer de cadeira, eu fui muito tempo chefe escoteiro, eu fui escoteiro, então o processo de aprendizagem para mim sempre foi fascinante. A construção, este modelo de ver a criança crescer, a conquista da descoberta, para mim não tem preço. Eu acho que talvez seja por isso que eu seja professor há 41 anos. A maior parte, 36 anos no ensino superior. Mas eu não posso dizer que não fique fascinado por ver o crescimento de vocês. Não existe coisa mais rica para mim. Então, pessoal, eu desejo a vocês uma excelente semana e nos encontraremos certamente na semana que vem. Portanto, hoje é sábado. A vocês o meu brinde e até a semana que vem. Parabéns outra vez, Cristiane. Um forte abraço a todos. Obrigada a todos mais uma vez. Tchau, parabéns. Parabéns. Tchau, pessoal. Obrigada, tchau. Tchau, gente. Bom fim de semana. Tchau.